Olá pessoal, bem-vindos às aulas de política. Eu vou ministrar essas aulas junto ao professor Rafa, nós vamos fazer um bem bolado aí. E de antemão gostaria de me apresentar, eu sou o César Maximiano Duarte, eu sou advogado criminalista, formado pela nossa gloriosa Faculdade de Direito de Sorocaba, me formei em 2014 e comecei a atuar na área do direito em 2015 como advogado generalista, até que o ano passado, 2019, abandonei as outras áreas e me foquei, me especializei em direito criminal, certo? As aulas que vou ministrar para vocês, como eu já disse, são aulas de política, e eu acho muito interessante o que está acontecendo neste exato momento, tem tudo a ver com política, não é? Nós estamos numa situação muito sui generis no mundo todo, e o que acontece neste exato momento, essa minha conexão com vocês dessa forma, eu que sou um homem de 39 anos de idade, recém-feitos, fiz ontem aniversário, para mim isso aqui tem um cheirinho muito forte de futuro, sabe? Eu nunca imaginei na minha vida que fôssemos viver uma situação dessa que estamos vivendo, principalmente no Brasil, e tampouco pude imaginar que eu poderia trabalhar de casa, ou por exemplo aqui do escritório dar uma aula, não é? Antes de ontem eu fiz uma petição de liberdade para um cliente meu que está preso, de casa, de pijamas. Fiz a petição, a juíza negou porque transformou a prisão temporária em preventiva. Ontem fiz novamente o pedido e estou aguardando a deliberação dela. Eu estou na minha casa fazendo petição por uma juíza que provavelmente está na casa dela e ela vai decidir de lá. E olha que mundo louco que estamos vivendo, né? Chegamos num ponto da evolução tecnológica muito interessante. E ainda bem que temos esta tecnologia para, neste momento, sabermos dos riscos que corremos por conta do coronavírus e também de podermos continuar, mesmo que de uma forma muito menos acelerada, alguns aspectos das nossas vidas dentro de nossos próprios lares, não é? Então vamos aproveitar essa situação. Pois bem, vamos começar a tratar da matéria agora. Nós vamos falar sobre política, então é importante sabermos o que é ciência política. Bem, ciência é um estudo sistematizado de algum objeto, de alguma coisa. Portanto, ciência política é o estudo sistematizado da política. Mas o que vem a ser política? O termo política vem do grego politikos. O poli do politikos é polis, que significa em grego cidade, ou cidade-estado. Ou seja, uma união de indivíduos que essa união ela é dotada de certas regras de convivência, não é? E isso é polis. E o tikos é para aquele que integra. Então, politikos é para aqueles que integram a polis, a cidade-estado. Então, ciência política é o estudo sistematizado da organização humana e de suas regras. Perfeito? Fechou? Muito bom. Então, pessoal, sabendo agora o que é política, respondam vocês aí para vocês mesmos, não é? Perdão. Onde nós podemos encontrar política? Bom, primeiramente podemos encontrar política nos livros, não é? A doutrina traz bastante informação sobre política. Se lermos bons livros, estaremos bem instruídos acerca da política. Mas é só aí que nós encontramos política? Não. Numa conversa de esquina, nós encontramos política. Num debate nas redes sociais, nós encontramos política. E em todas as atitudes da sociedade como um todo, nós encontramos política. Porque existe um senso prático da política. A política é o nosso dia a dia. Se o feijão está caro, nós vamos comprar menos feijão. Aí eles vão ter que baixar o preço do feijão. Isso é política. Economia política, não é? Tudo na nossa vida depende da política, certo? Existe também a política nas próprias artes, as belas artes. Nós temos peças teatrais que fazem críticas políticas muito interessantes. Nós temos quadros que são críticas políticas. Nós temos grafite pela cidade que são críticas políticas, muitos deles. O próprio grafite em si, a arte, eles chamam arte da pichação, né? O próprio pichar já é
uma informação política relevante para a nossa sociedade. Então nós encontramos política para onde nós olhamos, certo? Mas é importante sabermos que a ciência política, ou seja, o estudo sistematizado da política, não é uma ciência solitária. Ao contrário, ela é uma ciência que nós chamamos de ciência de síntese. Por quê? Ela se utiliza da filosofia, ela se utiliza da sociologia, se utiliza do direito, se utiliza da história para formar o seu arcabouço de informações e, numa síntese das outras ciências, ela então acaba se formando, certo? Então, a ciência política é uma ciência de síntese. Fechou? Fechou. Pessoal, qual que é a importância de nós estudarmos política? Qual que é a importância disso? Vamos lá. Hoje em dia, aqui no Brasil, o nosso poder é dividido em 3. Vocês devem saber, e se não sabem, vão ficar sabendo agora, e nós vamos nos aprofundar mais neste tema no decorrer das nossas aulas, tá? Existe o poder do Estado, existe o Estado primeiro, né? Existe o poder que esse Estado tem, e este poder é dividido em 3. Poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O poder legislativo é aquele poder que vai legislar, que vai criar as leis, as nossas regras, não é? E o poder executivo é aquele que vai executar essas regras que o legislativo fez. E o poder judiciário, por seu turno, ele vai funcionar como um apaziguador social. Porque se eu estou de um lado e entendo que tenho um direito, existe outra pessoa de outro lado que entende que também tem este direito, e esse direito é contrário ao meu direito, nossa tendência é de entrar num combate, num embate, muitas vezes até físico. O que nós fazemos? Nós levamos o problema ao poder judiciário, ou seja, ao Estado, que através do poder judiciário, de uma terça parte deste poder, vai dizer, não, você fulano tem direito e você ciclano não tem direito. E está falado, ok? Então a tendência é que se apazigue a sociedade. Portanto, o nosso poder estatal está dividido em 3, não é? Só que tudo, inclusive o poder legislativo, ele deriva da lei, da vontade do povo, certo? Num sistema democrático, a lei é a vontade do povo, certo? Como assim? Como assim? Todos nós nascemos com uma parcela de poder, com uma parcela de liberdade. Nós temos liberdade para fazer o que bem entendermos, a princípio, não é? Só que nós abrimos mão dessa liberdade, transferimos essa liberdade para os nossos representantes, que são os legisladores, que vão escrever a vontade do povo em geral. Transferimos essa nossa liberdade de agir para os nossos diretores, que são o poder executivo, prefeitos, governadores, presidente. E essa organização de convivência do ser humano é que é chamado de direito. E o direito, ele organiza o Estado, mas ele organiza o Estado através do quê? Através da atividade política. Por isso é tão importante nós entendermos o que é política e nos enxergarmos como seres políticos. Porque a participação na política não se dá somente nas eleições. Como eu já bem disse, nós enxergamos, podemos encontrar a política em qualquer lugar. Portanto, quando estamos conversando, podemos conversar sobre política, podemos formar opiniões. Quando nós discutimos nas redes sociais, estamos formando opiniões favoráveis ou contrárias ao nosso modo de ver a política, de ver o mundo. Então, vejam que é muito importante nós termos consciência do que é política. E ainda mais, termos consciência da história da política, para que nós possamos nos situar politicamente e possamos enxergar de uma maneira um pouco mais abrangente onde nós estamos e para onde nós estamos indo, certo? Na antiga Grécia, inclusive, aqueles que não participavam da política eram chamados de idiotas. Mas idiota não era um termo pejorativo no sentido que é hoje. Era um termo pejorativo, mas significava uma outra coisa. Idiotas vem do grego idios. Idios significa ele mesmo, é o famoso self em inglês, ele mesmo. Então, idiota é aquele que só pensa nele próprio. É aquele que não está preocupado com a política, que é eminentemente o estudo da sociedade como um todo, da vontade social, dos anseios sociais, das alterações sociais.
Então, a pessoa que não está preocupada com isso é um idiota político. Por quê? Porque ele nutre uma apatia, ou seja, uma aversão à política. Ele se transforma em um analfabeto político. Ele é analfabeto porque ele não enxerga que toda a vida em sociedade é, ao mesmo tempo, causa e efeito da política. Certo? Toda a vida em sociedade, todas as nossas ações têm um reflexo na política. Queiramos nós ou não, enxerguemos nós ou não este reflexo. Perdão. Portanto, é melhor enxergar, não é? E quais são os efeitos de um território que é dotado de um Estado, ou seja, de uma organização? Quais são os efeitos de nós termos muitos idiotas políticos, muitos analfabetos políticos neste território? Pois bem, pessoas que não estão interessadas em política tendem a eleger políticos que vão ter interesses próprios somente. E se nós elegemos políticos de interesse próprio, a sociedade vai perecer, vai sucumbir. Por quê? Porque a máquina pública que foi criada para servir o povo, na verdade vai começar a servir os interesses somente dos políticos que foram eleitos. E daí o que acontece? A sociedade perece. Vejamos o exemplo do Brasil, né? A minha avó já dizia, você vê que isso é muito antes dela até, que futebol, política e religião não se discutem. Essa é a ideia que paira aqui no Brasil, né? Que não se discute, é melhor não discutir política, vamos evitar briga. Não, gente. A gente não pode levar a discussão política para o lado pessoal. Nós temos sim que discutir política. Quanto mais discutimos política, mais tendemos a nos informar e mais tendemos a ser melhores na nossa escolha, nas nossas escolhas, para quem vai governar o nosso povo, para quem vai legislar para o nosso povo. Portanto, nós enxergamos hoje uma casta política no Brasil extremamente interesseira, está preocupada nos interesses pessoais, mas a culpa é de quem? A culpa é do próprio povo brasileiro que pensa que política não se discute, assim como religião e futebol. Está aí o resultado, certo? Então, gente, nessa pequena introdução, eu gostaria que vocês compreendessem que o nosso intuito aqui nas aulas é trazer um conteúdo informativo para vocês que sirva de base para que vocês consigam pensar política, para que vocês consigam enxergar os fatos sociais e, portanto, também políticos, de uma maneira mais abrangente, mais global. Consigam enxergar estes fatos como começo, meio ou fim, como causa e consequência da política. Consigam enxergar o passado, o presente e o provável futuro do que acontece neste exato momento, certo? Num plano cartesiano, certo? Se nós temos um pontinho no passado e um pontinho no presente, nós traçamos uma reta e conseguimos falar mais ou menos como vai ser o futuro, não é? Essa é a grande importância de nós estudarmos a política, certo? Bom, vou beber uma aguinha aqui do lado e vamos começar já a nossa matéria propriamente dita, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a falar da origem da sociedade, gente. Todos sabem que nós somos Homo sapiens, não é? Nós somos humanoides Homo sapiens. Há muito tempo atrás existiam outros humanoides, como o homem de Neandertal, Homo erectus, entre tantos outros, mas os únicos que sobreviveram foram os Homo sapiens. Alguns historiadores entendem que nós só sobrevivemos por conta da nossa capacidade de socializar, certo? Então vamos voltar lá 70 mil anos atrás. Há 70 mil anos, nós éramos caçadores-coletores. Ou seja, nós caçávamos e nós coletávamos plantas e frutos para sobreviver, para comer e sobreviver. Mas há 70 mil anos, nós não tínhamos uma capacidade mental que chamamos de abstração. Nós só sabíamos falar sobre coisas que estavam acontecendo neste exato momento. Por exemplo, eu estava no meu bando, que era de no máximo 20, 25 pessoas. Estava lá no meu bando.
e de repente eu vi um leão. E eu falava, um leão! Todo mundo subia nas árvores e ficava lá. Há 70 mil anos, mais ou menos, houve uma alteração no nosso DNA e houve uma pequena adaptação dessa alteração do nosso cérebro. Neste momento, nós criamos uma capacidade fundamental para que nós chegássemos até os dias de hoje. Essa capacidade é chamada de capacidade de abstração. Então, essa revolução foi chamada de revolução cognitiva. E o que significou ela? Eu não só falava, cuidado, um leão! Eu consegui falar o seguinte, coisas que não estavam acontecendo no momento. Caro bando, ontem eu estava perambulando solitário, perto do rio, e lá eu verifiquei a existência de 3 leões. Então, se formos para lá, vamos tomar cuidado, porque lá tem 3 leões. Percebam a diferença. Começamos a conseguir falar sobre coisas que não estavam acontecendo no momento presente. Criamos a capacidade de abstração. E essa capacidade de abstração fez com que nós conseguíssemos nos aglomerar em mais pessoas. Porque conseguíamos, então, prever situações que poderiam acontecer e começamos a nos organizar melhor. Vejam só hoje. Hoje a Terra é uma sociedade global. Por conta do quê? Por conta dessa capacidade de abstração. Olha nesse exato momento, coronavírus tomando conta do mundo e nós aqui enclausurados em nossas casas, eu no meu escritório, não, mas estamos nos falando. Estamos nos falando. Se não houvesse a capacidade de abstração, nada disso existiria. Aliás, estaríamos na mesma situação que estávamos há 70 mil anos atrás. Caçadores, coletores, se escondendo, fugindo de predadores, subindo em árvores. Bom, vamos falar agora sobre as teorias da origem da sociedade. Nós temos basicamente 2 teorias, não é? A teoria da sociedade natural e a teoria da sociedade contratual. Ok? Eu vou falar quais são elas, vou explicar, e depois cada um de vocês tome juízo, pense por si mesmo e reflita, né? Reflita e chegue a um consenso acerca de qual realmente é a realidade. Vamos lá. O que fala a teoria da sociedade natural? Para essa teoria, o ser humano é naturalmente social, ou seja, ele nasceu para viver em sociedade. Entende essa teoria que o ser humano nunca viveu isolado e que esta é a prova de que existe um impulso natural do ser humano para que ele se associe. Qual é a característica principal da sociedade natural? Para a sociedade natural, a sociedade é organicista, ou seja, ela é um órgão vivo, pulsante, formado por vários indivíduos. Então, o coletivo é muito mais importante que o indivíduo. O indivíduo é só, como eu disse, uma parte deste todo orgânico. O pioneiro deste pensamento acerca da sociedade natural foi Aristóteles, que falou dela mais ou menos no ano 350 a.C. Ele dizia que o homem é um animal político. Olha só que interessante. Por que o homem seria um animal político? Porque só em sociedade que o homem, o ser humano, o Homo sapiens, pode alcançar a verdadeira felicidade. Ele chamava a verdadeira felicidade de eudaimonia. O que é eudaimonia? Eu era um deus da felicidade. Demon são seres que estão entre os deuses e entre a humanidade. Eles fazem a ponte entre os deuses e a humanidade. Então, eudaimonia, eudaimon, é a ligação com o Deus da felicidade. Eudaimonia é a verdadeira felicidade, a felicidade plena e completa, que para Aristóteles só poderia ser alcançada se o ser humano estivesse vivendo em sociedade, em grupo, em conjunto. Existiram outros pensadores que adotaram essa teoria da sociedade natural ao longo da história. Citamos aqui como exemplo São Tomás de Aquino, que escreveu muito baseado nessa ideia de sociedade natural, mais ou menos em 1250 depois de Cristo, e voltemos agora um pouquinho para falar de Cícero, que também falou sobre a sociedade natural
mais ou menos no ano 100 a.C. Interessante, cito Cícero aqui, porque ele falava que o ser humano só se isolava em 3 situações. A primeira, quando ele tinha se transformado em um santo. Então ele não precisava mais da sociedade, ele tinha atingido esse estado de nirvana, como diriam os budistas, e não necessitava mais da sociedade. Ou então ele tinha ficado louco, ou, a última hipótese, estava sofrendo de uma má sorte, quando era expulso da sociedade por algum motivo, por algum crime, algum pecado que tivesse cometido. Certo? E qual que é a crítica a essa sociedade natural? E daí tecemos essa crítica e já começamos a estudar a teoria da sociedade contratual, tá bom? A crítica é a seguinte, que a sociabilidade não seria instintiva. Nós podemos perceber, através da observação de outros seres que vivem na Terra, como as formigas, como as abelhas, como os castores, que estes sim têm um instinto de viver em sociedade. Mas o ser humano não teria esse instinto. A vivência em sociedade do ser humano seria escolhida. E a prova disso seria que a nossa convivência em sociedade evolui. E a convivência em sociedade destes seres que têm essa sociabilidade instintiva não evolui. Uma formiga, um conjunto de formigas, uma sociedade de formigas, continua sendo a mesma desde as remotas eras. Não se percebe uma alteração, uma mudança no modo de agir das formigas. Já os seres humanos não. Então entendem entendem os teóricos da sociedade contratualista que, por conta da sociedade humana evoluir, na verdade, não é uma sociedade natural. Nós não nascemos com esse ímpeto de viver em coletividade, e sim escolhemos viver em coletividade. Portanto, a teoria da sociedade contratual é que essa escolha acaba num contrato. É um contrato que nós fazemos uns com os outros para viver em sociedade. Ok? Através do quê? Através da razão. Então, quando eu falo razão, fica óbvio que a sociedade contratual ela sofreu forte influência do iluminismo. Porque o iluminismo ele pregava a utilização da razão acima da crença em deuses, em seres, etc. Então a razão deveria governar a humanidade. Então a influência forte aí do iluminismo na sociedade contratual, e também existe uma forte influência do justnaturalismo na sociedade contratual. O que é justnaturalismo? Calma lá. Jus significa direito, naturalismo significa que é natural. Justnaturalismo quer dizer que existem direitos que são naturais do ser humano. Quando nós nascemos, nós já nascemos com alguns direitos. E a sociedade não é um direito, e sim uma escolha do ser humano. O ser humano escolhe viver em sociedade. Qual é a característica, então, principal? Quais são as características principais da sociedade contratual? Primeiro, o ser humano nasce livre. E por conta de ter essa liberdade, de gozar dessa liberdade, ele decide por si mesmo viver em sociedade. Então, a sociedade contratualista nega que exista um impulso natural de associação do ser humano. A sociedade seria, para eles, uma criação humana. A ênfase, portanto, percebamos, ao contrário da sociedade natural, está no indivíduo. Enquanto na sociedade natural a ênfase está no órgão, é uma sociedade organicista, a importância do coletivo é muito maior do que a do indivíduo, para a sociedade contratual não. Para a sociedade contratual o indivíduo é importante. Por quê? Porque graças à liberdade que existe do indivíduo, ele escolhe viver em sociedade. Então a ênfase aqui na sociedade contratual é no indivíduo, enquanto que na sociedade natural é no coletivo. Vamos falar agora dos principais contratualistas. Eu citei 3 teóricos da sociedade natural, e vou falar de alguns teóricos da sociedade contratual. Nós vamos nos ater um pouquinho mais na sociedade contratual, porque ela colaborou muito com o que nós entendemos acerca de política hoje em dia. Tá bom? O pioneiro do contratualismo foi um carinha chamado Thomas Hobbes. Ele era um cara muito pessimista. E por que ele era pessimista? Ele entendia que o ser humano,
todo ser humano tem um núcleo que é igual. Eu tenho um núcleo que é igual ao seu, que é igual ao do outro. Nós nascemos com alguma coisa em comum. Portanto, para ele, se nós conhecermos a nós mesmos internamente, através de uma meditação, de uma reflexão, nós conseguiremos conhecer todos os seres humanos, porque entraremos em contato com o nosso cerne, com o nosso núcleo, com o nosso core, com o nosso coração. Então, entendendo a nós mesmos, vamos entender aos outros. Ele deve ter feito essa reflexão e não deve ter achado coisas muito boas dentro dele, certo? Porque para ele o ser humano nascia mal, invejoso, ambicioso, cruel. Um ser humano que não tinha nenhum prazer na companhia dos seus semelhantes. E para além disso, a grande paixão do ser humano, segundo Thomas Hobbes, era o medo. Medo da natureza, medo de ser atingido por um raio, de sofrer alguma intempérie da natureza, e também medo dos seus pares, do próprio homem. Por quê? Se eu sei que eu sou mau, eu sei que o outro é mau também, já que todos temos alguma coisa em comum. Se eu sei que o outro é mau, eu tenho que ter medo do outro, não é? E aí ele falou, inclusive, uma frase muito famosa, que é Homo homini lupus. O homem é lobo do próprio homem. O homem faz mal ao próprio homem. Ele era justnaturalista, né? Ele entendia que se não houvesse uma autoridade que impusesse uma lei, a existência natural seria uma guerra. Nós nascemos predadores da nossa própria espécie. E por conta de sabermos disso, sabermos que somos assim, nós, por medo, nós criamos, então, uma solução. Através de um contrato social, nós criamos algo superior a todos nós, para botar ordem em nós mesmos e para nós nos autopreservarmos. Essa é a ideia de Estado, não é? Mas na obra dele, ele chamava de Leviatã. Inclusive é o nome da obra dele, Leviatã, o Leviatã. Ele é desenhado como um grande peixe que engole os outros peixinhos, que somos nós, mas no momento que ele engole, ele protege. Porque estamos dentro do Leviatã, estamos protegidos, mas estamos engolidos pelo Leviatã. Certo? Então, vejam que ele entende que existe um contrato por conta desse medo de nós mesmos e também de toda a natureza. Juntos podemos sobreviver melhor. Mas aquele que cria o Estado não é soberano do Estado. Ele vira um súdito do Estado. Ele cria um rei para si mesmo. Nós criamos reis para nós mesmos. Porque o Estado é que vira soberano. E essa ideia dele foi a ideia que justificou o movimento que se deu na época da Idade Média, antes do Iluminismo, chamado de absolutismo. Nós vamos estudar isso com mais critério no momento oportuno. Mas essa ideia de Estado soberano é que embasou, que justificou o absolutismo. Certo? Esse foi Thomas Hobbes, o pessimista do rolê, como diz o professor Rafa. Vamos falar agora de John Locke. A obra principal desse John Locke é o segundo tratado sobre o governo. Nessa obra, Locke fala que o estado natural, ao contrário do que dizia Hobbes, não é um estado de violência, de animalidade, de truculência. O nosso estado natural é um estado pacífico. Nascemos pacíficos. Por quê? As pessoas gozam de direitos naturais, quais sejam vida, liberdade e propriedade. Os conflitos naturalmente surgem no decorrer da vida, certo? E daí, quando surgem conflitos, surge o direito de defender os seus direitos naturais. Surge o direito seu de defender a sua própria vida, a sua liberdade, a sua propriedade. Mas para evitar abusos na defesa, por exemplo, alguém tenta pegar a minha propriedade. Eu defendo a minha propriedade, mas naquele ímpeto, naquele ânimo animalesco de ter defendido, né, eu estou com o coração a mil, estou nervoso, eu vou lá e pego a propriedade da pessoa. Para evitar este tipo de abuso, então, o ser humano, através de um contrato entre um e outro, entre todos, cria um ente superior e imparcial, que é o Estado. Para que serviria esse Estado, este ente superior e imparcial? Para proteger os direitos naturais,
vida, liberdade e propriedade. Então, para John Locke, tem que existir um governo que nos proteja, mas esse governo tem que ser mínimo. Só pode cuidar dos direitos naturais. O resto, somos livres para tudo, certo? Perceba, então, que John Locke foi o pai do individualismo liberal, que prega um Estado mínimo e uma maior liberdade para todos os indivíduos, né? E o que acontece, segundo John Locke, se o governo não cumprir a sua função de proteger os nossos direitos naturais? Então, nasce o direito à rebelião. A sociedade se rebela contra o Estado, aniquila o Estado e reconstrói um novo Estado que atenda à demanda de proteger os bens, os direitos naturais, que são vida, liberdade e propriedade para John Locke, certo? Vamos falar de mais um, Montesquieu. Esse cara foi um francês iluminista muito importante para o movimento do iluminismo. Ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, e nesse livro ele trata de um negócio bem bacana. Ele trata da separação dos poderes. O iluminismo se deu no momento em que existia o absolutismo, como eu acabei de falar para vocês. O que é o absolutismo? É o poder nas mãos de um único indivíduo. A exemplo de um rei, monarca, né? Um déspota. Montesquieu, então, começou a falar que este poder uno não era salutar. Ele acabaria fazendo com que todos nós sofrêssemos como indivíduos, pois teríamos a nossa liberdade tolhida. Então, para ele, no Espírito das Leis, o poder deveria ser dividido em 3. Legislativo, executivo e judiciário, como temos hoje. Olha só a importância desse carinha, Montesquieu, não é? Para ele, se houvesse essa separação dos poderes, então a liberdade do indivíduo estaria mais garantida. Também para Montesquieu, o estado natural não era um estado de animosidade, e sim um estado pacífico, igual ao de Locke. Nascíamos todos pacíficos, né? Só que como acontece, então, este contrato social para que a sociedade venha a existir? Para ele, os humanos se atraem pelo medo e pela própria atração. Com a aproximação dos seres humanos, os seres humanos se sentem fortes e então começam a se atacar mutuamente. Nesse momento, então, é necessário um pacto de convivência. Por mais que você se sinta forte, meu camarada, você não pode pegar o que é do outro. E assim por diante. Então surgem os pactos sociais por conta dessa aproximação. Para Montesquieu, então, existe a aproximação. A aproximação faz o indivíduo se sentir forte, então se sente no direito de pegar o que é do outro, de bater no outro, de matar o outro. E neste momento surge a importância da criação de algo que está acima de todos os seres e que vai cuidar de todos os seres. Certo? Vamos lá. O último contratualista, eu prometo. Né? Vamos falar de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Ele tem 3 obras importantes: Discurso sobre a Origem, Fundamento da Desigualdade entre os Homens e a mais importante obra, no meu parecer, no meu sentir, O Contrato Social. Rousseau era um suíço que era radicado na França e, portanto, foi embebecido por toda a cultura francesa. Ele é chamado de romântico. Por que romântico? Porque ele é adepto do movimento chamado romantismo. Ou seja, para ele e para o romantismo, consequentemente, o ser humano nasce naturalmente bom, nasce também livre e nasce, além de livre, igual aos outros. Igual aos outros. Veja, igualdade. Igualdade é a tônica. Para a gente falar de Rousseau, a gente tem que lembrar de igualdade. É isso que diferencia ele dos outros contratualistas. Ele fala de igualdade. Ele fala que os indivíduos são livres, constituem a sociedade, continuam livres, mas começam a sofrer a perda da liberdade quando essa sociedade é injusta. E essa sociedade é injusta quando ela é baseada na propriedade privada. Quando se estabelece a propriedade privada, então começam as injustiças. Por quê? Porque daí não há igualdade. Pô, eu sou livre, nasci livre. Quanto eu tenho na conta? 0. Meu amiguinho do lado é livre, nasceu livre. Quanto ele tem na conta? R$1 milhão.
Eu tenho a mesma liberdade que ele? Eu posso acessar as mesmas coisas que ele acessa? Eu posso ter as mesmas coisas que ele tem? Não, não posso. Portanto, para a ideia de Rousseau, que era romântico, a igualdade é necessária para que exista a liberdade. Ele influenciou fortemente a Revolução Francesa, né? Liberté, égalité, liberté, égalité e fraternité, e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ele influenciou muito a Revolução Francesa e também Rousseau, esse carinha, deu origem ao pensamento de esquerda. O que seria direita e esquerda? Direita, o foco é mais na liberdade, não é? O indivíduo é livre, pouco importa como ele nasceu, com 0 ou com 1 milhão na conta, todos somos livres, cada um corre atrás do seu prejuízo. E os de esquerda pensam diferente, pensam que deve existir uma igualdade de condições para que sejamos todos efetivamente livres, certo? Beleza? Vamos lá. Então, para fechar essa matéria e, consequentemente, essa aula, qual foi a influência do contratualismo? O contratualismo, ele embebeceu os ideais dos norte-americanos e isso resultou numa Constituição, a Constituição norte-americana de 1787. Essa Constituição norte-americana foi um exemplo para muitas outras constituições modernas. E o que seriam essas constituições de acordo com o contratualismo? Seria um pacto, seria um contrato solene que garante tanto a liberdade quanto a igualdade dos indivíduos. Certo? Então, a Constituição moderna ela está muito ligada à ideia do iluminismo, a ideia de se utilizar a razão para se estabelecer um vínculo entre o povo, um vínculo organizado e pensado, certo? Então percebe-se aí um grande contratualismo. A nossa Constituição Federal, por exemplo, é um pacto solene desta magnitude, muito semelhante aos ideais dos contratualistas, certo? Para finalizar a aula, eu gostaria de deixar para vocês aí 3 questõezinhas para vocês responderem, certo? Respondam e enviem, por gentileza, no Google Classroom. Eu vou deixar o acesso tão logo eu o tenha, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. Qual é a importância de se estudar política? Respondam com suas próprias palavras, de acordo com a nossa aula, tá? Qual a importância de se estudar política? Segunda questão. Qual a diferença entre sociedade natural e sociedade contratual? E terceira e última, qual é a sua opinião acerca da origem da sociedade? É uma sociedade natural? É uma sociedade contratual? Explique, por gentileza, por que você acha que é uma ou outra, ou você acha que é as duas, não sei, ok? Pense aí, é para refletir, certo? Então é isso, pessoal. Estamos ficando por aí. Na próxima aula vamos começar a tratar da sociedade, certo? Suas origens, seus elementos e etc. Muitíssimo obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, mandem pelo Classroom, que eu respondo assim que possível, tá joia? Muito obrigado. Até a próxima.